Mateus capítulo 26, versos 41, está escrito: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai sempre, é o tema da mensagem. Jesus adverte seus discípulos da importância de vigiar e orar. O soldado, quando ele está na guarita, uma das características importantes é vigilância, porque ele está lá de prontidão, ele está atento para que, se o inimigo aparecer, ele possa denunciar. Então, vigiar significa estar atento, estar vigilante, observando atentamente, ser cauteloso. E a Bíblia menciona mais de 61 vezes sobre vigiar. Então, Deus, Ele sempre fez questão de enfatizar várias vezes na Bíblia sobre a importância de vigiar. Por que nós devemos vigiar? Jesus, Ele nos ensina algumas verdades. Por que vigiar e orar? Primeira verdade, nós estamos numa grande batalha espiritual. E o maligno é o tentador. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. O inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando como te destruir. Saiba que o inimigo não dorme, viu? 24 horas ele está atento. O inimigo está ao derredor. Ao nosso redor está os anjos do Senhor. A Bíblia fala em Salmos 37, 4, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Mas ao derredor o inimigo ele está rondando, e ele lança setas inflamadas, setas de dúvida, setas de tentação. Por isso nós devemos estar sempre vigilantes. E o inimigo conhece o nosso ponto fraco. Nós temos que entender isso, porque ele está ao nosso derredor e sabe o nosso ponto fraco, gente. Apocalipse capítulo 12, verso 10, fala que o inimigo é o acusador. É aquele que se apresenta diante de Deus apontando o dedo. Olha, ele pecou. Olha, ele está fazendo errado. Então o inimigo está sempre apontando o dedo em riste, porque ele é o acusador, o adversário. Satanás significa adversário, o acusador. Mas glória a Deus que você tem um advogado que é Jesus, que Ele intercede por você, Ele advoga a sua causa. Mas nós temos que entender essa verdade, que Jesus estava agora no Getsêmani, quando Ele traz esta palavra de alerta para os seus discípulos. Era chegado a hora mais difícil, a maior batalha de todas as batalhas, Jesus agora ele enfrenta no Getsêmani. Jesus, naquele momento, ele se sentiu como se estivesse sozinho. É como se o Pai e o Espírito Santo de Deus estivesse distante dele. E ele tinha que passar aquele momento de Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Naquele momento, amados, passava na mente dele que ele seria crucificado numa morte terrível, numa morte desesperadora, o sofrimento insuportável. Na mente dele passava tudo aquilo que ele ia enfrentar, porque ele conhecia a Bíblia, e na Bíblia está lá o retrato do sofrimento de Jesus. Isaías 53, está lá o retrato do sofrimento de Jesus. Salmos capítulo 22, está lá o retrato do sofrimento de Jesus, como ele iria morrer. E aquele momento era o momento dele se preparar para se entregar à morte de cruz. Então, a batalha que ele enfrenta era uma batalha espiritual, emocional e físico. Ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Ele ora a noite toda e orava com tanta intensidade, e a opressão maligna era tão grande.
A opressão era tão grande que Jesus, ele não tinha quase forças, e a Bíblia fala que ele foi tomado por medo, por angústia, por pavor, porque lá estava explicitado a sua perfeita humanidade. Como homem, ele tinha que sofrer, tinha que passar por aquilo para entender o nosso sofrimento. Mas a Bíblia fala que foi tão, que ele chegou ao auge, o ápice do sofrimento, que as veias capilares do corpo começou a estourar, e houve uma mistura de sangue com suor. E a Bíblia fala que Jesus disse, ao último momento, ele fala: Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Porque no primeiro momento ele estava falando: Pai, se for possível, afasta de mim esse sofrimento de cruz. E ele ora, clama e se rende à vontade soberana do Pai. Porque era a vontade de Deus que ele morresse a morte de cruz, para que nos redimisse, para que você fosse justificado, para que você fosse filho de Deus. Amados, e Jesus renunciou à sua vontade: faça a tua vontade, ó Pai. E Jesus venceu a maior tentação, venceu com oração. E quando Jesus se aproxima diante dos seus discípulos que estavam dormindo, não entendiam aquele momento, Jesus adverte: vigiai e orai, para que vocês não caem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vejo, amados, um grande exemplo aqui. O lobo, ele observa as ovelhas, ele fica na espreita, e ele começa a observar as ovelhas machucadas, porque ela começa a se atrasar, ela começa a ter problema de estar junto com o bando, e ela começa a ficar para trás. É essa que o lobo vai abocanhar. Ou geralmente o lobo fica de olho na ovelhinha que se perde da sua mãe, e de repente ela sai do grupo, porque a ovelha tem uma visão curta, ela enxerga 1 metro, passou de 1 metro ela não enxerga, ela tem uma visão, ela tem um problema sério de miopia. Aí o lobo abocanha. Queridos, Jesus deixou bem claro: eis que vos envio no meio dos lobos, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Amados, nem todas as pessoas que estão dentro da igreja é santo, é bênção. Tem pessoas dentro da igreja que estão aí com outros interesses. E tem pessoas que são pescador de aquário, que vêm com intenção de tirar aquela ovelhinha que está doente, que está magoado às vezes com um pastor, com a igreja. Aí ele chega perto e fala: ninguém te ama, eu vou pastorear você, mas desde que você dê o teu dízimo, a tua oferta para mim. Irmãos, os lobos devoradores estão aí, não estão preocupados com a ovelhinha, estão preocupados em tirar a lã, tirar o couro das ovelhinhas. Mas saiba que Jesus veio para nos dar vida. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Irmãos, eu vejo aqui a segunda verdade, a segunda atitude que nós devemos ter para não cair em tentação: não dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versos 26 a 27. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irmãos, se você não der lugar ao diabo, o diabo não pode tocar em você, não pode destruir a sua vida, mas não dê lugar. E muitas vezes nós damos lugar em coisas pequenas. Um exemplo: casal quando está brigado, dorme os dois com a tromba lá embaixo, né? E não cedem, e não há perdão. O que acontece? Não dorme de noite, o diabo dorme bem no meio. Então nunca durma brigado. Fala para tua esposa, para o teu esposo: não durma brigado. Conserta. A Bíblia fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, tem gente que fica 1 mês com a tromba lá embaixo. Que orgulho, que coisa. Quem ganha é o diabo.
E saiba, amados, que a Bíblia fala em 1 João 3, verso 7, que a nossa oração fica interrompida por causa desse orgulho. Irmãos, marido, esposa, cedam, deixem o orgulho de lado. O amor tudo crê, o amor não procura esses interesses, o amor não se desespera, não se ressente, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Libera perdão. Os casamentos acabam por coisas muito pequenas. Quando você não libera perdão, vai nutrindo aquele ressentimento e vai chegando o momento que apaga a chama do amor e acaba acontecendo adultério, separação, e os filhos têm consequências. Se você tem Jesus na sua vida, meu querido, diga: carne, quem manda na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus, vou liberar perdão e não dar lugar ao diabo. Você pode aplaudir o Senhor? Outra verdade que eu vejo aqui, que nós devemos resistir firmes na fé, as tentações, as pressões. 1 Pedro 5,9, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Então, amados, quando vem a tentação, quando vem um inimigo, e sempre o inimigo se apresenta quando a gente está fragilizado, quando você está aborrecido, quando você está chateado, quando alguém te magoou, ou alguém da igreja, ou o pastor falou alguma coisa num momento que machucou você, meu querido, aí o inimigo começa a trabalhar. Mas não dê lugar ao inimigo. Houve um momento que Jesus, em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, e Jesus é tentado pelo diabo, e o diabo se apresentou quando Jesus estava em jejum, em consagração, para começar o ministério, e ele se apresentou praticamente nos últimos dias, não foi nos primeiros dias de jejum, quando Jesus estava completando os 40 dias de jejum. Jesus estava fragilizado, com fome, sozinho, aí aparece o tentador, o cara de pau, e ele sempre entra em cena quando a gente está machucado. Aí ele faz a proposta: olha aqui uma pedra eu tenho na mão, se tu és o Filho de Deus, prove, transforme essa pedra em pães. Você está com fome? Que Deus é esse? Que Deus que é Pai? Se Deus é teu Pai, que Ele faça a pedra transformar em pães, para você se alimentar. Irmãos, esse ser questionou a filiação de Deus, de Jesus. Será que eu sou filho de Deus? Questionou também o cuidado de Deus. Se Deus é Pai, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? O diabo, ele faz isso. Se tentou a Jesus, talvez você está passando um momento muito difícil, e você tem escutado essa vozinha: se Deus é bom, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de errado? Eu não roubo, não mato, não faço nada de errado. E Deus, só vejo o ímpio prosperando, faz tudo errado, está lá, está numa boa. Irmão, se ele questionou a filiação de Jesus, não vai questionar: será que você é salvo? Creia, Deus é amor. E Jesus venceu com a palavra e disse: não só de pão viverá o homem, e sim da palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo, ele é perseverante, veio de novo. Escuta: te darei todos os reinos da terra, todo o poder, todo o glamour, toda a honra, te darei toda a riqueza, porque Adão e Eva cederam a tentação, caíram em pecado e entregaram para mim os reinos da terra, e eu te dou. É simples: se você se dobrar e me adorar, te dou todos os reinos da terra.
toda a riqueza, todo o poder. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás, só a Ele servirás. Respondeu com a palavra. Aí o tentador novamente, olha como ele é perseverante. Olha, estamos no pináculo do templo, se você pular daqui abaixo, teus anjos, está escrito em Salmos 91, vão te sustentar. E você vai se apresentar como o Messias, flutuando, chegando até o teu povo. Eles vão aclamar como Messias, é um atalho, você não precisa passar pelo processo. E Jesus respondeu: Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Jesus venceu com a palavra. E depois que Jesus passou por esse momento de tentação, vieram os anjos do Senhor e trouxeram comida. E trouxeram um abraço, encorajamento, e foi um momento de refúgio, de refrigério, a presença dos anjos do Senhor. Mas Jesus tinha que passar por aquilo, amados. Por isso Jesus sabe até que ponto você pode suportar, meu querido. Saiba que Jesus, Ele tem o escape para você que está passando um momento difícil. Ele conhece a tua limitação, Ele conhece a tua estrutura. Saiba que quando Deus permite uma prova, Deus tem a honra para você, Deus tem maturidade e Deus está preparando você para coisas grandes, mas não ceda aos apelos de Satanás. Saiba que ele dá com uma mão, tira com as duas. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que o Senhor tem para você nesse ano 2017. Continue vigiando e orando, e não ceda às pressões, não ceda à tua carne, não ceda ao desânimo, não ceda às pressões dos amigos. Olhe para Jesus, que Ele é o teu verdadeiro amigo, Ele te ama, te aceita como você é, porque Ele vai te exaltar neste ano, meu querido. Faça a tua parte. Medite e pratique na palavra do Senhor. É outra dica importante. Meditar na palavra, orar sem cessar, louvar sem cessar o Senhor. É muito importante, porque você vai se encher do Espírito. Irmãos, nós somos compostos Espírito, alma e corpo. A nossa alma, os nossos sentidos, a porta para entrar na nossa alma são 5 sentidos: a visão, olfato, tato, paladar. E saiba que o inimigo, ele entra nessas portas, mas a porta mais importante é a visão e a audição. Queridos, cuidado o que você está vendo. Os filmes, hoje os filmes é de violência, é de prostituição, é de cunho, mensagens que vai contra os princípios da palavra de Deus, é filmes que vai contra tudo aquilo que a gente tem ensinado à igreja. E nós temos que ter cuidado, amados. A Bíblia fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. A comida que você está comendo, que está trazendo veneno para a tua alma, está enfraquecendo a sua fé. Assiste filme de violência, logo você não consegue perdoar. Você está com vontade de socar todo mundo. E aí você vê de filme de traição, amante, o marido trai, aí você começa com essa neura: minha mulher está me traindo. Meu marido está me traindo, está com um perfume diferente, estou sentindo, olha que cabelo diferente isso aí. Aí começa aquela coisa, aquela paranoia. Vigie o que você está ouvindo, meu querido, vigie. Cuidado com o fofoqueiro. Fuja do fofoqueiro. Mas eu quero falar uma coisa para você. Eu só estou comentando, sabe? O que aquele pastor falou, aquela pessoa amada falou. Querido, fuja
de pessoas fofoqueiras, fuja de pessoas que só se lamentam, só criticam, fuja desse tipo de pessoa que não quer saber de Deus, fuja dos carnais. A Bíblia fala que Josué e Caleb andavam juntos, e Caleb e Josué adentraram na Canaã, adentraram na terra prometida. Por quê? Andaram em obediência. Os 10 espias não tinham a mentalidade de homens livres, falavam como escravo, pensavam como escravo, e contaminou toda a congregação com relatório de incredulidade. Queridos, vigie as tuas escolhas, vigie que sociedade você está fazendo, vigie, porque na ansiedade, na precipitação, na pressão, a gente faz loucuras, mas saiba que você tem um Espírito Santo de Deus, que é o teu conselheiro, que quer dirigir, que quer dar o norte para você. Então, amados, se você já entregou sua vida para Jesus, deixa Ele ser Senhor da sua vida, que você diga: Senhor, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o reino de Deus, o governo de Deus, dirija a minha vida, comande a minha vida, porque só assim você vai tomar decisões em oração. As tuas escolhas vão ser as escolhas de Deus, porque Deus quer participar da sua vida. Quantos casamentos hoje em tragédias, porque não coloca em prática esta palavra vigiar e orar, porque o inimigo entra e ele faz um trabalho a longo prazo, ele é perseverante, ele vai tecendo como uma aranha a sua teia, e de repente o mosquito lá não vê, fica preso, e aí se debate para lá, para cá. Aí a aranha, quando percebe que o bichinho já está totalmente preso, aí a aranha acaba sugando, matando a sua presa. O inimigo é assim. Irmãos, vigie quem está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado está te levando aos pés do Senhor, está te afastando. Vigie o seu ouvido, vigie o que você fala, porque muitas vezes machuca as pessoas. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, querido, para de arrumar guerra. Tem gente onde vai, só arruma guerra, só barraco, só confusão. Mas bota em prática essa palavra, vigie. Antes de você falar besteira, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Ô meu irmão, te abençoo, vai com Deus. Isso é vencer o mal com o bem. Então, vigie a sua boca, porque a gente machuca as pessoas, e depois que a gente machuca a esposa, o esposo, o filho, a ferida está feita. Então, é só o Espírito Santo de Deus mesmo. Então, querido, seja dominado pelo Espírito Santo de Deus, e não seja comandado pela carne. Eu termino essa palavra. Jesus advertiu seus discípulos e a igreja: vigiai e orai, esteja atento. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Que você a partir de hoje esteja cheio do Espírito, aí a carne fica fraca. Amém, queridos? Aí quem vai comandar a sua vida é o Espírito de Deus, porque aí você se rende à vontade de Deus. Irmãos, o atleta, se ele não treinar, o que acontece? Ele vai ser um medíocre. Mas se ele treinar todo dia, se ele se alimentar bem, fazer musculação, ele vai ter uma boa performance. Assim, nossos músculos espirituais também, nós temos que entender: palavra, oração, jejum, consagração, vir na igreja para ouvir a palavra, e a fé vem no ouvir a palavra do Senhor. Assim você vai correr a corrida da fé, vai passar 2017, vai enfrentar todas as maratonas, as corridas, vai encarar como bênção, como oportunidade de estabelecer memorial. Irmãos, é assim. Quando eu corri agora São Silvestre,
Estava um calor insuportável essa última São Silvestre. E eu falei, Deus dá graça, porque quando chegou na Brigadeiro Luiz Antônio, aquela sensação térmica de 43 graus, mas se eu não tivesse preparado fisicamente, eu ia parar, ou ia voltar de ambulância, mas cheguei firme, porque eu tenho treinado. Irmãos, é assim a nossa vida espiritual. Você vai chegar até o final, se você fizer a sua parte. E quando vier as provas, você não vai sentir o baque. Pelo contrário, os teus músculos espirituais estarão fortalecidos, e você estará realmente glorificando a Deus. Cada vitória que você enfrentar, você vai dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Que você receba esta palavra neste momento.